Muito bom dia! Sabe o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos começar a ler e comentar 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. E a intenção é a gente seguir até toda a história de Davi, um pouquinho por dia. E assim a gente pode amadurecer aprendendo com a experiência deles. O que vocês acham? Jesus é o nosso Senhor. Vamos começar invocando o nome do Senhor para que essa palavra realmente entre em nós e nos ilumine, que nós comamos e bebamos o que vamos ler. 1 Samuel, o nascimento de Samuel. Havia um certo homem levita de Ramataim Zofim que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zufi, o Efraimita. Aqui a gente já vê uma coisa muito interessante. Nós costumamos dizer a história de Ana, a oração de Ana. Você já viu a história de Ana? Você já aprendeu com o testemunho de Ana, algo assim? Como se 1 Samuel contasse a história de Ana. No entanto, o Senhor está nos falando a respeito da história de Eucana. Havia um certo homem levita chamado Eucana. Então é a história de Eucana e Ana é a esposa dele. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana, ou Raná, e a outra se chamava Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum filho. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos lá em Siló, onde os dois filhos de Eli, que era o sacerdote, um dos filhos se chamava Hofni e o outro se chamava Finéias, e esses dois filhos serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas de Penina. Porém, a Ana ele entregava uma porção dupla, porquanto grande era o amor de Eucana por Ana, ainda que o Senhor não tivesse permitido que Ana gerasse filhos. Penina, a sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor tinha deixado Ana estéril. Então a gente vê aqui que a situação é a seguinte: Penina tinha filhos, porém Ana tinha a Eucana. Por isso é que Penina se importava tanto com Ana. Isso tudo acontecia ano após ano, ano após ano. E sempre que eles subiam lá para Siló, para a casa do Senhor, a casa de Yahvé, a rival de Ana, Penina, ofendia Ana. E Ana passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Esse solitário aqui, a gente entende que ela é que se isolava. Ela era perturbada por Penina, então ela se isolava. Ela se fazia solitária e ficava chorando e ficava sem comer. Presta atenção. Então Eucana, o marido de Ana, perguntou para ela: Ana, por que você está chorando e por que você não come? Por que você está tão infeliz? Será que eu, Eucana, não valho para você mais do que 10 filhos? Então olha a visão que Eucana tinha de si mesmo. De tanto que ele amava ela, ele pensava, para Ana não importa ter filhos, porque ela tem o meu amor. Ele a amava demais. Então, em certa ocasião, lá em Siló, logo depois deles terem terminado de comer e de beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares, à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, ela chorou muito e orou ao Senhor. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso? A gente vê que o que impulsionou Ana
a clamar desesperadamente foi o quê? Foi o problema dela, foi Penina. Se não tivesse Penina no encalço de Ana, Ana não se desesperaria. Ana ficaria muito bem. Não tem problema, eu não tenho filho, mas eu tenho Eucana. Eucana me ama demais, eu sou muito feliz. Mas não, o fato de Penina ficar perturbando, levou Ana ao desespero. Então, nós temos que trazer isso para a nossa realidade. Será que isso que nos incomoda tanto, isso que nos perturba tanto, a gente não vê que pode ser também Deus nos levando para uma determinada direção? Como aqui, levando Ana para uma determinada direção, porque Deus precisava de um filho consagrado, um homem consagrado, um sacerdote consagrado, porque Eli estava com problema com os filhos dele. Ófine e Finéias não eram bons sacerdotes, Eli não soube criá-los muito bem. E o Senhor precisava de alguém fiel. De onde viria? O Senhor procurava e não encontrava. Então, Penina impulsionou Ana ao desespero, vamos chamar assim. Criou-se essa oportunidade, assim como o Senhor cria muitas oportunidades na nossa vida. Por que será que essa perturbação todo dia é para que eu enxergue que eu tenho que sair desse buraco, eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer alguma coisa? Porque se ficar tudo bem, ali eu fico estagnada. E o Senhor precisa das missões que Ele tem para nós, que elas se cumpram. Então, Ana, no seu desespero, fez um voto. Olha aqui. Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e se lembrares de mim, e não se esqueceres da sua serva, mas concederes à sua serva um filho homem, então eu prometo que vou dedicar o meu filho a ti, Yahvé, por todos os dias da vida dele, e o cabelo dele e a barba jamais serão cortados. Tá vendo? Foi uma oração do Espírito, uma oração que veio da vontade de Deus. E ela faz a oração certinha, aqui também aprenda. Ela fala, um filho homem, esse filho eu vou consagrar, tal. E nós também precisamos aprender a orar assim. Senhor, determinada coisa, por causa disso, para isso, com essa finalidade, assim, certinho, sabe? E não apenas orar, o Senhor sabe. Imagina se Ana orasse, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor não gosta de gente passiva, nós não podemos ser passivos. O Senhor nos cutuca para nós sermos ativos. E então, enquanto Ana seguia na sua oração, na presença do Senhor, Eli estava observando os movimentos da boca de Ana. E como Ana estava orando silenciosamente, os lábios dela se mexiam, mas Eli não conseguia ouvir o som da voz. O que ela fala? Ele só via ela com a boca balbuciando alguma coisa. Então Eli imaginou, ela deve estar embriagada. Por que ele imaginou isso? Ela deve estar embriagada. Porque eles estavam vindo da festa de Siló, né? Aqui nós lemos aqui, depois de beberem e comerem bastante, então Ana foi orar, né? Mas Ana não estava comendo e nem bebendo, se lembra? E aí ele falou, essa aí deve estar embriagada, não é possível. Então, ele falou para Ana assim, mulher, até quando você vai andar bêbada? Livre-se desse costume de beber vinho. Entretanto, Ana replicou com estas palavras, não, meu senhor. Pelo contrário, eu sou uma mulher tomada pela amargura. Amanhã nós vamos continuar. O que será que vai acontecer? Espero que você esteja gostando. Nós vamos ler o tempo de 10 minutos e no dia seguinte a gente recomeça, continua. Tomara que você tenha captado algumas luzes que o Senhor tem nos mandado. Jesus Cristo é o nosso Senhor e amanhã estaremos aqui, se assim Ele mesmo achar bom fazer. Deixe o que você quer me dizer aqui nos comentários. Deixa um abraço se quiser, amanhã eu mando outro para você.